Beleza, gente? Meu nome é Cláudio Pinheiro, sou guitarrista da banda Ironia do Destino e hoje eu venho falar para você sobre áudio digital. O áudio digital, ele modificou muitas coisas na guitarra desde o começo, que se começou a tocar guitarra, que a gente teve a primeira transformação, que é transformar uma vibração sonora em vibração elétrica. Essa é a primeira transformação. Isso é o áudio analógico. Depois, conforme os computadores foram tomando conta das nossas vidas, nós precisamos transformar esses computadores, esse som, em uma outra coisa para que o computador pudesse entender. Para vocês terem uma ideia, tudo quanto é coisa que rola dentro de um computador é baseado, por isso que se chama digital, é baseado em dígitos, números. Então você tem que transformar o que seria um áudio assim, analógico, para um áudio que seja traduzido por números. Aí você diz assim, como é feito isso? Você tem que entender uma coisa. Se você aumentar esse trecho aqui de um áudio que seria, eu desenhei muito mal, mas um áudio analógico, você teria isso aqui. Né? Isso aqui poderia ser 1 segundo do seu som. Né? 1 segundo. Então, o que se pensou? Se você conseguisse transformar cada ponto dessa curva em um número, a partir daí o computador ia começar a poder entender e mexer, manipular com essa informação. Passaria a ser um som que o computador não entende, que é o áudio analógico, para uma coisa que o computador entende, que é o áudio digital. As pessoas começaram a entender que você não precisa desses pontos infinitos para entender o som. Você só precisa que essa curva aqui, que você dividindo essa curva em vários pontos e transformando cada ponto desse em um número, cada ponto é um número, você teria uma curva bem próxima da curva real, da vibração, porque é uma vibração, é como se fosse um mosaico, ou como se fosse um arranjo de pedra portuguesa no chão. Quanto mais pedrinhas e menor você tiver, mais perfeito vai ser o desenho que você pode fazer. Se as pedras forem muito pequenas desse mosaico, você vai poder fazer um desenho mais perfeito. E a mesma coisa com o som. Essa onda, esse balanço, essa vibração, que é uma vibração, ele fica balançando. Né? Os áudios mais graves, eles têm menos vibração. Os áudios mais agudos, eles têm mais vibrações. O áudio, para você entender, o nosso ouvido, ele só consegue entender mais ou menos em torno de umas 10 vibrações por segundo até 20.000 vibrações por segundo. Mais ou menos isso. Isso varia de ouvido para ouvido. Mas o importante é isso. É 10, 20 vibrações por segundo, assim, balanços. Que isso é uma frequência. Isso aqui, uma vibração por segundo, quer dizer 1 Hz. 1 Hz é uma medida que se usa para mostrar essa frequência aqui ou aqui, certo?
de 10 vibrações em um segundo até 20 mil vibrações por segundo. Um prato, que você ouve uma bateria tocando, ele tem quase 20 mil vibrações num segundo. A frequência dele é muito alta. A guitarra, ela fica de em torno de uns... Pode ter uma vibração em torno de uns 20, 30, mas a maioria da guitarra é em torno de 1.000 vibrações por segundo. Quando você resolveu transformar essa vibração em vibração digital, em números, você precisou colocar um número para cada posição. Por exemplo, aqui nós temos um número X, que é uma altura tal, nessa posição aqui. Tá? Isso seria um número. Como essa transmissão é feita muito rápida, esse áudio é muito rápido, você tem uma curva muito próxima da realidade. E você não consegue perceber, porque o teu ouvido não consegue perceber isso, que, na verdade, esse áudio digital é um áudio todo quebrado. Você não tem um áudio contínuo. Você tem um áudio que são pedacinhos que estão juntos, tão perto um do outro, como uma foto, como um mosaico, tão perto um do outro, que você não consegue entender que aquilo é ponto. Você só ouve o som. Por que isso é bom? O áudio digital ele tem uma grande vantagem em relação ao áudio analógico. Porque o áudio digital ele não depende muito de como isso é guardado. Você, para ter um áudio analógico, ou você tem que transmitir pelo ar, ou, por exemplo, como um disco, que é aqueles discos antigos de vinil, você bota a agulha ali, ele sente aquela vibração que está gravada no disco e passa por uma vibração elétrica, que é amplificada e você escuta num alto-falante. Quando você você guarda esses números, você tira uma coisa que atrapalhava a você. Quando os números são gravados, eles são números e acabou. Você não tem uma vibração assim, tal, que de repente a tua agulha não consegue entender tão bem, porque ela é uma coisa física, é uma coisa que encosta. De repente, se tiver um desgaste, por isso que você escuta chiado em disco. Se tiver um desgaste ali, a agulha vai passar e vai sentir aquela vibração também. Mas no áudio digital isso não acontece. Às vezes, você escuta um áudio digital e fica assim, um barulho, um chiado. É porque o áudio digital não conseguiu ser passado perfeitamente. O áudio digital ele tem uma vantagem que é assim. Você faz essa transmissão muito rápida. E com essa transmissão você transmite uma coisa que é assim. Todos esses números aqui, em um segundo, eles vão somar um número tal. O teu aparelho verifica essa soma e compara com o que ele conseguiu fazer. Se ele não conseguiu bater a soma com que ele recebe o número, por exemplo, essa soma aqui dá 30, por exemplo. Se ele ouve 20, ele lê 29, ele vai entender, tem alguma coisa errada aqui. Então eu vou ler de novo. Se o aparelho for muito rápido, ele vai conseguir ler e você não vai perceber essa batida. Mas se tiver algum problema no lugar onde você guardou esses números, quer num pendrive, você pode guardar esses números, quer num CD, você não vai guardar você pode não guardar esses números direito, pode dar algum problema. Ou então o próprio teu leitor está com problema. E você não vai conseguir escutar o áudio direito. Mas quando você escuta, quando está tudo perfeito, o áudio sai muito próximo do verdadeiro
que foi gravada lá na frente, porque ela não tem aquela interferência física de algum problema nesse meio tempo, entendeu? Um chiado de disco. Um CD não tem chiado. A única coisa que pode ter é algum ruído do próprio circuito. Bem, aí você vamos começar a entender, falar assim, poxa, que legal isso. Então, dá para entender, logo de cara é uma coisa que você entende, que quanto mais pontos você tiver num segundo, você vai ter essa curva mais perfeita possível. Então, num CD, você tem as pessoas que fizeram o aparelho, que foi a Philips, que padronizou, e foi aceito por todas as companhias que fizeram uma reunião e assumiram esse padrão. Do mesmo jeito que o DVD é um outro padrão, do mesmo jeito que o Blu-ray é um outro padrão, que dá mais informação, o DVD dá um pouquinho menos, o CD dá um pouquinho menos. E o CD, eles estabeleceram como 44.100 pontos em um segundo. Por isso que no CD você lê escrito assim, 44.1K, que esse K quer dizer 1000. Então, 44.100 pontos em um segundo. Bom, aí você vê assim, pô, legal. Quer dizer que se aumentar essa quantidade de pontos, o som vai ficar melhor. Claro que sim. Então, para gravação, você pode usar 48.000, pode usar 196.000. Então, poxa, tá ficando bom. Mas na hora de guardar, você pode guardar 44.100, que vai ficar legal. Mas para você mexer, para você ter dentro da tua máquina, é legal um 196.000. Claro que uma máquina vai ter que rodar muito rápido para esses pontos todos fazerem sentido. Porque se a máquina lê lento, esses 196.000, você não vai entender esse áudio como esse áudio deveria ser entendido. Ou seja, tem que ter 196.000 pontos em um segundo. Certo? 196.000 números em um segundo. Isso é um tipo de... Aí você me pergunta, e o que é o MP3? O MP3 é a mesma coisa. Só que eles entenderam que você não precisava guardar todos esses números. Você podia tirar alguns números de lei, isso aí, ou de imagem, por exemplo, que tem o MP4, que você não precisava ler todos esses números para a imagem e para o áudio serem entendidos. Por quê? Quando você tem uma imagem, você tem algum, por exemplo, você está vendo eu me mexendo aqui. Em alguns pontos dessa tela aqui, esse ponto não mudou. Então você, ao invés de guardar todos esses pontos, você só guarda os que se mexeram. Você poupa. Isso, você aumenta a velocidade e diminui o tamanho do arquivo que você tem que guardar. Diminui a quantidade de dados. Um CD, ele é... Então nós vamos entender o que o CD, ele é o que se chama de mídia digital, que é um lugar onde você bota todos esses números, que vai ser lido por um feixe de laser. Por que laser? Porque laser é uma luz muito precisa e muito fininha, e dá para você botar muito dado, muito arquivo e muita informação num disquinho desse, entendeu? Um CD, ele foi calculado para ter 74 minutos de gravação. Nessa taxa aqui, que essa taxa quer dizer sample rate, taxa de sampler, ou taxa de amostragem, de amostra do som. Então, quer dizer, 44.000 pontos
em 1 segundo. E todo aparelho de CD faz isso. O DVD, ele tem um pouco mais. O áudio do DVD ele é melhor. Mas não precisa ser necessariamente assim. Mas pode ter mais, dependendo da conversão. Bem, aí você entende que um aparelho ele vai ter 2 etapas. Você vai ter que, primeira coisa, você pegar o sinal, que no nosso caso é o sinal de guitarra. Isso aqui é um som de captador elétrico, é uma vibração elétrica, não é som propriamente dito, não é som de verdade, é uma vibração elétrica, para tu ver que já teve a primeira transformação. A segunda transformação, quando ele entra dentro do aparelho, ele tem uma coisa chamada um conversor analógico digital. Pode escrever mal, por favor. Conversor AD. Isso é o que esse conversor AD faz. Ele pega esse áudio, essa eletricidade, e transforma em números, para o computador poder entender e para o computador poder depois manipular essa vibração elétrica. Bem, mas você não escuta áudio digital, você não escuta número, você não é um computador. Então, na hora de sair, você tem que ter uma segunda parte. Aqui, na verdade, nesse meio tempo, tem um lugar que você vai manipular ou armazenar esses dados, certo? E na saída, você tem um conversor que tem que fazer a transformação de novo para digital, de digital desse áudio em números para o som elétrico de novo, que você, amplificando, você escuta. Aí nós temos a saída aqui, você pode pegar e ligar no amplificador de guitarra, certo? Amplificador de guitarra. Entendeu? Então quer dizer assim, quanto maior puder ser esse número aqui, quanto maior a quantidade de pontos que você puder botar numa conversão, mais próximo do teu som vai ser o som real. E você vai ter que ter um aparelho que consiga fazer o que você quer que ele faça com a quantidade de números que ele vai ter. Se ele for um aparelho que não aguenta uma quantidade de números grandes, você vai ter perda de qualidade, certo? Isso é meio óbvio, né? Se você vai mexer com um áudio, que você sabe que um áudio normal tem 20.000 batidas, você não pode fazer o áudio ter menos de 20.000 batidas, que senão ele já não vai conseguir entender nem um prato, por exemplo, básico, né? E também tem outro detalhe. Quando essa entrada tem essa entrada de sinal, isso tem que ser feito com uma qualidade boa. Porque se você tiver esse conversor analógico digital ruim, você não vai ter uma parte digital boa e nem vai ter uma saída boa quando você tiver a conversão digital analógico. Ou seja, você passa do som elétrico para o som digital e depois, para você entender, você tem que passar do som de digital para analógico. Então, vou começar a falar sobre pedais, sobre efeitos que se colocam na guitarra. Quando você
botou o digital aqui na história, você conseguiu, e você conseguiu fazer com que esse aparelho entendesse esse áudio digital, porque não adianta você só guardar o áudio digital, e o teu aparelho também, você tem que ensinar para ele, como um computador, você tem que ensinar para ele a fazer as coisas, para ele conseguir te dar o resultado que você quer. É aquela mesma história do anãozinho. Aqui nós temos outro anão. Ele tem um anão aqui, que é o som. Esse anão som, ele vai passar som elétrico, ele vai passar para o som digital. Esse anão digital, ele não conhece muito bem, ele não sabe muito bem como funciona isso aqui. Então você ensina para ele, ó, você tem que fazer isso, isso e isso com som, e depois me entregar de volta esse som em eletricidade para eu poder ouvir isso. Porque meu ouvido não escuta áudio digital. O áudio digital é aquele barulhinho chato pra caramba que tinha antigamente quando você botava um modem, ligava um modem no telefone, que as pessoas não têm mais hoje em dia isso, mas era uma coisa que se ouvia. Você escutava uma coisa digital, que era um chiado, na verdade. Então, houve uma vantagem muito grande aqui. E aí você já entende logo de cara que esse aparelho aqui, ele tem que ser um aparelho que tenha uma inteligência melhor possível para lidar com esse áudio digital e seja o mais rápido possível para ele conseguir lidar com mais informação possível, para você poder aumentar esse número aqui de pontos maior possível, para você ter o resultado melhor na saída. Então, tem muita gente que eles usam esse pedal analógico, que é um efeito de guitarra, se coloca você sai o áudio da sua guitarra, entra para o áudio no pedal. Se o aparelho for analógico, ele vai ter essas transformações ainda com o áudio analógico. Mas só que existem aparelhos desses que mesmo as pessoas achando que aquele aparelhinho pequeno não é digital, às vezes ele é digital, porque ele não está vendo como funciona por dentro. Tem muito aparelho que, assim, por exemplo, tem muito aparelho que se chama assim, analog delay, e não é analog delay, não é analógico, ele é digital. A única coisa é que ele mexe com o áudio como se fosse analógico, ou seja, ele entende aquilo ali digital, mas na hora dele dar o resultado, ele dá como se aquilo fosse analógico. A instrução que você dá para ele mexer com aquele som vai ser que ele vai ter que botar aquilo ali como se fosse um áudio analógico. Entendeu? É o mesmo tipo de mexida, porque o áudio analógico ele vai passando pelo circuito e ele se deteriora um pouquinho. Ou dá distorção, entendeu? Por isso que você tem que ter muita qualidade nesse conversor que é analógico para digital, para você conseguir o melhor resultado possível. Isso aqui, essa parte aqui, é o que se chama DSP. Esse DSP, isso está em todas as pedaleiras digitais. Existem aparelhos que são muito caros. Você hoje em dia consegue fazer o computador entender e fazer o computador manipular com esses dados a um nível que, entendeu, já está chegando ao limite que você não consegue mais, mesmo as pessoas que estão ouvindo muito treinado nos aparelhos bons, a descobrir o que é um aparelho real. Por exemplo, se você pode simular um amplificador. Como uma guitarra, se você plugar numa pedaleira dessas, o resultado final vai ser igual a você plugar num amplificador.
igual, é o mesmo. Se você tocar devagar, ela vai reagir de um jeito, se tocar rápido, ela vai reagir do outro. E ela consegue reproduzir, ela consegue fazer. As instruções são tão perfeitas que ela consegue entender tudo que você passou para ela, certo? E isso é legal. Existem algumas partes da parede que são muito caros. Por exemplo, o Kemper, o Aural Excite, não, Aural, não é Aural não, eu até esqueci o nome. É um Fractal, estou falando besteira. O Fractal, X-Fractal, que ele também é um que consegue entender muito bem. E algumas pedaleiras novas estão entendendo cada vez melhor isso. E também já tem uma coisa que eles já estão tão evoluídos que eles já conseguem reproduzir curvas de estúdio. Por exemplo, você pode gravar como o teu aparelho entende aquele áudio, entendeu? Você grava como o aparelho reage e dentro da máquina ela reproduz igual, mesmo sem ter nenhuma informação do que seu aparelho faz, só tendo a informação do resultado que você gravou nele, entendeu? E é muito interessante. E essas coisas são muito legais. Por exemplo, um aparelho de CD. O que é um aparelho de CD? Que eu falei tanto de CD. Ele é o seguinte, ele não tem essa parte de converter analógico para digital. Isso é feito quando se grava. Ele só tem os dados que são gravados e o conversor digital para analógico. Ele só tem isso. Aquela mídia, aquele CD, ele só tem o dígito. Ele não tem essa parte aqui, porque ele não precisa disso. Ele só precisa passar do áudio digital para o analógico, para você ligar no aparelho de som, para você poder ouvir, certo? Então é isso, minha gente. Eu acho que se você tem alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, eu tentei fazer uma explicação mais simples possível, né? Esse anãozinho nosso, ele vai ser muito exigido agora. Tem alguns aparelhos que quando você começa, ele faz muita coisa, mas quando você começa a botar muita coisa para ele fazer, ele dá um sinal que ele está com a DSP estourada e ele não vai processar o que você quer que faça. Ele não vai fazer o que você quer que faça. Então você tem que tirar algumas coisas que você queria que ele fizesse para ele poder fazer o que você quer, certo? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é Cláudio Pinheiro, guitarrista da banda Ironia do Destino. E tamo junto!